Bom dia a todos, irmãos. Feliz sábado. Estou muito feliz de estar aqui. A igreja está igual um jardim florido, né? Está muito bonito. Já tem um bom tempo que eu não venho aqui, São Mateus, devido à pandemia e outras coisas mais, né? Agradeço o convite através da CENI do Daniel. Eu não os conhecia, mas vieram lá da igreja do Rio de Janeiro e conhecem os parentes nossos lá, Padre Miguel, né? Então, estou vendo que é um casal muito simpático, né? E também o pastor que passou a lição, muito bom. Outros mais, né? Que estamos vendo aqui, talvez pela primeira vez, e outros que a gente conhece, e tínhamos bastante saudade já. Agradeço pelo convite. E antes de iniciarmos, trouxe alguns presentinhos. Esse aqui é um livro, a comemoração dos meus 70 anos, já tem uns anos, né? Fica lá fora, pega aqueles que ainda não têm, que desejarem, pega um por família, fica à disposição, talvez tenha de sobra lá. E agora, como aposentado, faço uma coisa que eu gosto muito, que é pesquisar e escrever. Não sou grande escritor, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E também não são muito conhecidos. Os livros que eu tenho escrito são, às vezes, de mercado consumidor restrito e mais específico, né? Tenho escrito alguns livros sobre a história da Igreja Adventista no estado do Espírito Santo. E o primeiro batismo que foi realizado no estado do Espírito Santo tinha 5 parentes sanguíneos meus. E mais 5 parentes que eram esposas desses parentes, né? Mas eu vou aqui fazer uma pergunta. Quantos aqui gostam de história da igreja? História da igreja. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Prometo que quem acertar, eu vou dar esse livro aqui. Tocha da Verdade, de Geração em Geração. É mais assim, um livro que as pessoas não gostam muito de ler. É mais de genealogias das famílias adventistas mais antigas do estado do Espírito Santo, mas tem bastante histórias também. E aí, é semelhante, um pouco semelhante a crônicas, né? Então, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta. Quem souber, não fale. Apenas levante a mão, mas eu duvido que alguém saiba. Não é difícil. Quais são, por ordem, as 3 primeiras igrejas adventistas fundadas no Brasil? Quem souber, levante a mão. Acho que ninguém sabe, hein? As primeiras 3 igrejas fundadas no Brasil por ordem. Se não souber por ordem, você sabe? Pode levantar e olha que você não vai acertar. Fala. Que isso, mesmo que seja escrito, mas acertou, valeu, menino. Você vai longe, hein? Muito bem. Como é seu nome? Luan. Que Deus abençoe você, tá? Alguém sabia? Alguém mais sabia? Ah, tá. Mas sabia quais eram as 3, mesmo que não fossem em ordem? Alguém sabia? Não, né? Mas, tudo bem. Não prometo dar para todos, mas mais 1 ou 2 livros, se me procurar depois em particular, eu darei. Você? Ah, Rio de Janeiro. Muito bem também, parabéns. Bom, irmãos,
as primeiras 3 igrejas são essas mesmas. Igreja de Gaspar Alto, em Santa Catarina, Igreja do Meier, no Rio de Janeiro, e Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo. E essas 3 primeiras igrejas fundadas no Brasil foram fundadas no mesmo ano, com diferença de poucos meses uma da outra. Então, quando se fala Santa Catarina, você também tem que praticamente incluir Espírito Santo e Rio de Janeiro, porque essas 3 começaram praticamente juntas. Eu vou fazer outra pergunta para dar esse livro aqui, Evangelho de Mateus Trilingue. Esses livros que eu estou dando são de minha autoria, né? Evangelho de Mateus Trilingue. Alemão, português, pomerano, interlinear. Alguém conhece, alguém sabe falar em alemão? Ninguém. A minha língua materna é alemão. Um dia desse eu conversando com alguém, falei assim, você é estrangeiro? Realmente eu carrego um certo sotaque ainda, porque em casa a gente falava em 4 línguas. Português, alemão, pomerano e Hundsprüchlich. Os 2, pomerano e Hundsprüchlich, são dialetos do alemão. Meu pai falava pomerano, minha mãe falava Hundsprüchlich. Mas deixa eu perguntar, alguém aqui tem interesse de um dia estudar o alemão? Nós temos 1, 2, 3. Eu tenho aqui, acho que eu tenho, deixa eu ver se eu tenho 3 aqui. Tenho 2 aqui, mas me procura, acho que foram 3 que levantaram a mão. Pode vir pegar fazendo um favor? E se alguém mais quiser desse aqui, se alguém quiser, me procura lá na saída, que no pacote vou dar para vocês que interessa. Eu tenho o livro sobrando lá, não me faz falta, dou com prazer para vocês. Tá bom? Bom, vamos então à nossa mensagem de hoje. Deixa eu me organizar aqui. Aqui é uma igreja bastante culta, já estou percebendo isso, viu, irmãos? Aqui é uma igreja bastante selecionada e está cada vez mais selecionada, né? Bom, então, as 3 mensagens angélicas. Foi me perguntado que assuntos que eu gostaria. Tem muitos assuntos que eu gosto. Reforma, reavamento, Apocalipse e assim por diante. Então, foi me sugerido, então, pregar sobre as 3 mensagens angélicas. Esse é um assunto muito vasto, uma semana é pouco, mas acontece que, vou dar aqui uma geral, assuntos que todos nós conhecemos, vocês também conhecem, não tem nada novo, mas é para lembrar algumas coisas muito, muito importantes. Segundo São Pedro 1,19, e temos muito firme a palavra dos profetas, e fazeis bem em atendê-la, como a luz que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasça em vossos corações. Neste mundo escuro, neste mundo confuso, neste mundo enganador, de muitas trevas morais e espirituais e ideologias, vocês estão percebendo que o mundo está muito sem rumo e perdido. Então, se já foi importante a profecia, hoje ela é especialmente importante, especialmente nesses últimos dias que estamos vivendo. Vamos então considerar um pouco
as profecias. Vou ver se eu consigo controlar aqui, né? Isso. Então, no passado, Deus revelava seus planos e advertências por meio de profetas, segundo Pedro 3,19, né? Então, havia para cada época uma mensagem especial, porque Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, no passado, por exemplo, teve Noé. Então, qual era a mensagem que Noé estava dando? O dilúvio, que eles deviam se arrepender, abandonar seus pecados para poderem se salvar. João Batista, qual era a verdade presente? Isso se chama verdade presente. Não que as outras não sejam importantes, mas uma verdade que deve ser enfatizada. No tempo de João era: o tempo está cumprido e o Messias está chegando, né? Então, veja bem, essa era a mensagem de João Batista. Mas, e hoje, para esses tempos atuais? Já dissemos, em Apocalipse 14, 6 a 12, João teve uma visão de 3 anjos poderosos. Anjo em profecia representam mensageiros. Cada anjo representava uma advertência específica, havia um tempo específico para cada advertência. O objetivo das advertências é preparar as pessoas para a volta de Jesus. Então, qual é a verdade presente para hoje? Qual é? A volta de Jesus, preparar-se para a volta de Jesus. Aí vem então esses 3 anjos. Costumo dizer assim, as 3 mensagens angélicas, os anjos representam o povo de Deus dos últimos dias, é o último povo de Deus da face da terra. As mensagens que esses anjos, que esse povo prega, são as últimas mensagens que Deus traz neste mundo, com o objetivo de preparar um povo para a volta de Jesus. Não está dando aqui. Agora, precisa de uma ajudazinha lá. Não está dando? Assim. Essas 3 mensagens, muitos de nós certamente conhecemos de cor, né? Vamos ler juntos aqui? Vi outro anjo, vamos dizer, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, a mensagem do primeiro anjo, que é Apocalipse 14, 6 e 7, ela tem esses aspectos. Evangelho eterno, o anjo estava voando pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno, dizendo: temei a Deus, dai-lhe glória, vinde a hora do seu juízo, adorai o Criador. Cada um desses temas precisa ser cuidadosamente desenvolvido, vivido por nós e pregado também. Então vamos dizer o seguinte: por que eu sei que esses anjos representam a última igreja? Porque eles estavam pregando em todo mundo o quê? O evangelho eterno. E quem, na verdade, vai pregar o evangelho em todo mundo? São os anjos ou são seres humanos? São seres humanos. Então, Marcos 16, verso 15, lá diz o que? Ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 24, 14 diz o quê? Pregai o evangelho, este evangelho do reino será pregado em todo mundo e testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quer dizer, quem vai pregar, quem vai
terminar de pregar o evangelho no mundo são as pessoas, não os anjos. Por isso que os anjos representam as pessoas. Por que que eu sei que são as últimas pessoas? Porque Jesus disse que quando o evangelho fosse pregado em todo o mundo, viria o fim. Ou seja, Jesus voltaria. E o anjo está pregando para quem? A toda nação, tribo, língua e povo, quer dizer, está finalizando a pregação do evangelho. Então, este anjo representa a última igreja de Deus na terra, dando as suas últimas advertências, a última mensagem, preparando o povo para a volta do Senhor Jesus. Então, nós temos aqui esses aspectos, evangelho eterno, também. Nós vamos passar sobre esses itens de uma forma rápida. Então, em 1844, teve início a pregação da última mensagem de Deus à humanidade. Nós vamos ver isso mais claramente daqui para frente. Então, evangelho eterno. Note, o que significa evangelho? Boas novas. As boas novas de quê? Sim, também. Exatamente. Boas novas, essencialmente de que? Da salvação em Cristo Jesus, salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, e a palavra eterno? Por que está aí a palavra eterno? Por que você acha? Irmãos, a palavra eterno aqui é muito importante, aliada ao evangelho. É porque o evangelho que Deus apresentou e apresenta neste mundo, depois que o ser humano caiu em pecado, é o evangelho da salvação em Cristo e nunca houve outro evangelho. Por isso que ele chama eterno, porque foi o evangelho pregado para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, depois do pecado, foi o evangelho pregado para Abraão, foi o evangelho pregado para Moisés, foi o evangelho pregado para o povo de Israel do Antigo Testamento. E não existe essa teoria de que agora nós estamos pela graça e antigamente era pela lei. Então, essa é uma teoria falsa que distorce o significado da mensagem do Antigo Testamento, que é a mesma do Novo. Porque o plano da salvação sempre foi o mesmo. Como é hoje, foi no passado. Então, por isso que é evangelho eterno. O que significava a ovelha no Antigo Testamento? Jesus, o Cordeiro de Deus que viria para tirar os pecados, derramaria o seu sangue. O pecador confessava a sua culpa em cima da cabeça do animal e simbolicamente o pecado confessado era transferido para o animal e ao invés do pecador morrer, o substituto, a ovelha, morria, simbolizando que Jesus viria para assumir toda a nossa culpa e morrer em nosso lugar. E tudo isso foi ilustrado também no serviço cerimonial do santuário do Antigo Testamento. Então, e essa mensagem da salvação em Cristo é uma salvação. Por exemplo, quando nós falamos somos salvos em Cristo, existem 3 aspectos da salvação. Salvação da condenação do pecado, salvação do domínio do pecado em nossa vida e salvação da presença do pecado quando Jesus vier nos levar para o seu reino. Tudo isto foi realizado graças ao sacrifício de nosso Senhor Jesus. Agora, outra mensagem que nós, adventistas, chamados para pregar, primeiramente viver essa mensagem, depois pregar essa mensagem em todo mundo, que desafio grande. Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa, que a conclusão da pregação do evangelho no mundo é um desafio maior do que era o desafio do povo de Israel atravessar o Jordão
entrar e guerrear contra aqueles terríveis inimigos que eram muito mais armados e muito mais poderosos do que eles. Não era um grande desafio? O desafio de terminar a pregação do Evangelho no mundo é muito maior e será realizado pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Não pense ninguém que isso é tudo importante, muito importante. Tudo que você fizer para a pregação do Evangelho é ótimo. E você deve fazer, e você deve se enganjar, e deve fazer a sua parte. Mas para terminar a pregação do Evangelho no mundo, irmãos, nós precisamos da chuva serôdia do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender essas 3 mensagens evangélicas, porque são as últimas mensagens de Deus ao mundo, e são mensagens de vida e morte, que significa o nosso preparo para a volta de Jesus. Só que a gente percebe que, aparentemente, há um certo desconhecimento dessa mensagem. Por exemplo, quando se fala temei a Deus. Olha, eu convido você a fazer uma pesquisa na Bíblia e procure todas as passagens bíblicas que falam sobre o temor de Deus. Temor, temei. Procure de todas as formas possíveis o que temer a Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Desculpe, irmãos, que alguma coisa que eu falar aqui é bem provável que alguns não gostem e que alguns talvez discordem. Isso é normal. Nós não pensamos todos igualzinho um do outro. Então, nós temos que também respeitar um ao outro, mas o que eu vou falar aqui é com sinceridade e com certa convicção. O que é temer a Deus? Eu vou perguntar uma coisa. Temer a Deus, será que é ter medo de Deus? E se eu falar que vocês vão ficar bravos comigo? Não, irmãos, é o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. Então, veja que quão importante, né, é o temor de Deus. Irmãos, as minhas pesquisas, eu posso mudar de ideia, mas a minha pesquisa e a minha convicção que eu tenho nesse sentido, que o temor do Senhor envolve sim, um certo grau de medo. Muito obrigado, minha boca está meio seca mesmo. Um pouco é de nervosismo, viu, irmão? Aí que está. Irmãos, o verdadeiro temor de Deus nasce, sabe de quê? Do verdadeiro conhecimento da glória, da majestade, do amor e da justiça divina. É verdade, o verdadeiro temor, irmãos, quando a pessoa chega na igreja e nem sequer faz uma oração de joelhos, para mim essa pessoa não tem uma convicção, não tem uma visão da majestade de Deus. Não tem uma visão da glória de Deus, da justiça, da grandeza de Deus, meus irmãos. Então nós precisamos ficar mais tempo de joelhos a sós para captar nem que seja alguns raios da glória de Deus. Porque nós vamos nos humilhar mais, vamos saber que nós não somos nada, nós não somos ninguém, e nós devemos tremer na presença de Deus. Agora, irmãos, tem dois tipos de problema, que tem dois tipos de medo. Um é o medo carnal, que você tem medo da pessoa que você foge. O outro medo que eu estou falando é o medo misturado com reverência. É o medo misturado com reverência, sabe? E é misturado com amor e respeito. E você é um temor santo que não vem só da carne. Esse temor, ele vem do Espírito Santo, que inspira você a você ter temor de fazer as coisas erradas, porque você sabe que Deus não vai apoiar, e Deus, por ser justo,
Ele é amor acima de tudo, mas também, irmão, não existe amor sem justiça, nem justiça sem amor. Não existe. Se Deus fosse só amor e não fosse justiça, eu não queria servi-lo. E se Deus fosse só amor e não fosse justiça, eu não queria servi-lo. Se ele fosse uma coisa e não fosse a outra, eu não queria servir. E não existe essa questão de amor sem justiça. Então Deus, muitos têm se falado também hoje na igreja, que Deus não castiga. Eu respeito e talvez o que a pessoa quer dizer, a gente compreende. Que Deus não castiga da forma como muitas vezes a gente tem visto o castigo. Mas Deus castiga sim. De Gênesis a Apocalipse, faz uma pesquisa sobre isso. E existe também uma tese doutoral que foi publicada pela Casa Publicadora Brasileira. Eu queria trazer esse livro, na última hora não encontrei esse livro. Até nem sei se perdi. Se eu perdi, eu vou comprar de novo. A ira de Deus na terra dos homens. Você já viu esse livro? A ira de Deus na terra dos homens. Procure na Casa Publicadora. Compre esse livro, o povo de Deus precisa de ler esse livro, meus irmãos. Quanta distorção que existe por aí sobre essa questão. O verdadeiro temor do Senhor para que nós não venhamos a praticar o mal. Porque você tem que ter medo, sim, do inferno eterno. Mas não é só esse medo que vai levar você a ser um cristão. Isso vai te despertar para você não brincar com o pecado, para que você corra aos braços de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu tenho medo sim de Deus, porque eu já vi muitas vezes a mão de Deus pesando sobre eu tenho medo sim. Eu tenho medo, mas não é o medo que me afugenta de Deus, é um temor que eu tenho, um medo santo, que me leva a querer ansiosamente pela presença de Deus. É esse que é o medo. Um medo diferente, certo? Então, o temor de Deus baseia-se no reconhecimento, isso nós já falamos, é o medo santo que nos leva a evitar o mal, guardar os seus mandamentos, nos aproximar mais de Deus e nos levar a amar a Deus. Os 10 mandamentos são a regra de vida cristã. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarde seus mandamentos. Então, o verdadeiro temor de Deus leva você a evitar o mal e guardar a lei. Bom, a outra mensagem é dar-lhe glória. Essa mensagem é muito importante e abrangente. Dar-lhe glória, precisamos entender essa mensagem, precisamos viver essa mensagem, precisamos proclamar essa mensagem. O que significa dar glórias a Deus? Não é só por palavras. Como podemos glorificar a Deus? 1 Coríntios 10, 31 diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Comer, beber, modéstia cristã, atitudes na família, no trabalho. Em tudo que nós somos, fazemos, nós devemos então glorificar o nome de Deus, né? Então, por exemplo, a saúde, princípio de saúde, né, irmã? Que a irmã é da área de saúde, já tem um dia agendado para novembro, né? Muito bem. Irmãos, então, a saúde, os princípios de saúde, a Igreja Adventista é que tem, devia ser cabeça, mas já tem gente lá fora que está querendo passar na nossa frente, viu, irmãos? Vocês, adventistas, se cuidem, tá? Que quem deve ser cabeça somos nós. E às vezes a gente mal conhece os princípios básicos da saúde. Os 8 remédios naturais, se eu perguntar, muita gente aqui vai saber, mas vai saber com dificuldade. Vou ensinar um método fácil. Os 4 dos 8 remédios começam com a letra A. Ar puro, água, alimento, abstinência.
A puro água alimenta a abstinência. Abstinência, você sabe mais ou menos que evitar tudo que é mal. Depois, os seguintes são, assim, uma lógica de sequência. Luz solar, exercício, repouso e confiança em Deus. Luz solar, quer dizer, começou o dia, você vai fazer exercício, depois você está cansado, você vai repousar. Então, luz solar, exercício, repouso e confiança em Deus. Então, nós adventistas, irmão, temos que saber que os 8 melhores, o estilo de vida baseado nesses 8 remédios, né? Comer, beber, modéstia cristã, quanta confusão na igreja, sobre vestuário. Você tem que saber que o que você faz tem que ser para a glória de Deus, na família, no trabalho, em tudo aquilo que você faz. Vinde a hora do seu juízo. Esse assunto aqui, ele situa no tempo essa mensagem, porque você sabe que o juízo de Deus se divide em 3 aspectos, né? Tem 3 aspectos. O juízo pré-advento, para julgar quem é que vai receber o galardão, quem vai ser salvo, quem Jesus vai levar para o céu. O juízo milenial, que os santos vão participar para tirar todas as dúvidas sobre a justiça divina. E depois o juízo executivo, que é o juízo no final do milênio, quando todo o universo está de acordo em punir o ímpio, e ele vai pagar por tudo que ele fez, até no pensamento, certo? Então tem gente que fala assim, Deus não castiga. Vou falar aqui uma coisa. Se Deus não castigar, então Jesus não foi castigado. Então não existe expiação dos pecados. Por que Jesus sofreu tanto? Por quê? Ele sofreu tanto porque o meu pecado e o seu pecado estavam sobre ele, e ele sofreu o golpe da ira divina que eu devia receber. Se você fala que Deus não castiga, então não existe expiação. Então Jesus não pagou os pecados. Irmãos, temos que entender. Agora a gente entende que muitas vezes Deus não castiga de uma forma como muitas vezes a gente entende mal essa questão. O juízo divino, ele é baseado nessa profecia, que acredito que todo adventista conhece de uma forma geral, né? 2.300 tardes e manhã, Daniel 8,14. Começa em 457 e termina em 1844. Tem as subdivisões, que hoje nós não precisamos, não é nosso objetivo aqui, mas diz assim, 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Que santuário que seria purificado em 1844? O do celestial, não da terra, porque o da terra foi destruído no ano 70, e essa é uma das grandes humilhações do povo judeu, né? De ter um templo, exatamente templo muçulmano, dos maiores inimigos deles, exatamente onde existe aquele templo. É para despertar a consciência deles de que eles rejeitaram o Messias. E se eles têm poder para destruir aquele santuário e construir outro, mas o mundo inteiro iria contra eles. Então eles não têm força moral para fazer uma coisa dessa. Dá licença. Então, irmãos, 1844 seria purificado o santuário. A purificação do santuário, nós entendendo o que era a purificação do santuário hebraico. No dia 10 do 7º mês, dia da expiação, também chamado dia da purificação do santuário, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo para fazer a purificação do santuário, e toda pessoa que não se arrependesse dos seus pecados naquele dia seria eliminada. Então é um símbolo do juízo divino. Tudo que acontecia no santuário da terra era símbolo do que iria acontecer no santuário do céu, através do verdadeiro sumo sacerdote que é Jesus. Então, em 1844,
Jesus saiu do santo lugar para o Santíssimo. O que aconteceu em 1844? Guilherme Miller estava pregando, baseado nessa profecia de Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs, de que Jesus ia vir em 1844, 1843, depois 1844. Aí houve o grande desapontamento millerita, né? E milhares de pessoas que esperavam Jesus se desapontaram. Aquele grupo dos milleritas, ele se desfacelou em pelo menos 4 partes. Os que perderam a fé, voltaram para o mundo, aqueles que voltaram para as igrejas, de onde haviam sido expulsos, aqueles que continuaram marcando datas, e um outro grupo que deu origem à igreja adventista, era aquele grupo que passou a clamar a Deus: Senhor, nos oriente, nos dirige, nos mostra o que aconteceu. Eles perceberam que a matemática da profecia estava correta, mas o que estava errado? É o evento. Eles achavam que a purificação do santuário seria a volta de Cristo, aí que estava o erro deles. Mas era o início da purificação do santuário celestial, que era o início do juízo divino. Mas isso foi descoberto exatamente no dia 23 de outubro, quando o Ira Edson teve um insight, e ele descobriu que era justamente isso que tinha acontecido. E pesquisando a Bíblia, eles confirmaram a doutrina do santuário. Então Jesus entrou no Santíssimo para fazer o juízo investigativo. Opa, eu voltei aqui, desculpa, eu dei um passo. E a última mensagem é: adorai o Criador. É um eco do 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus instituiu o sábado porque ele criou em 6 dias o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então é praticamente um eco do 4º mandamento. O que significa o primeiro anjo dizendo: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Implica na restauração da verdadeira observância do sábado pela última igreja representada pelo primeiro anjo. Então essa igreja deveria guardar o sábado. Agora vamos passar ligeiramente pela segunda e terceira mensagem angélica. Vamos ler juntos? Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, caiu Babilônia. O que nós temos que entender aqui, hoje não vai dar para entrar nesses detalhes, mas o que é Babilônia, o que é cair, Babilônia ter caído, por que ela caiu, e o que é o vinho de Babilônia. Mas vamos ligeiro. Babilônia descreve a falsa adoração, confusão doutrinária no mundo religioso. E o vinho de Babilônia são as falsas doutrinas. Por que caiu? Irmão, deixa eu falar uma coisa. Por que Babilônia, o que é a queda de Babilônia, resumidamente? A queda de Babilônia, ela caiu da graça divina. Caiu em apostasia. Rejeitou a Deus e Deus a rejeitou. E por quê? Porque ela rejeitou a mensagem do primeiro anjo. Por isso que ela vem logo a seguir. Porque a pessoa não será condenada por crer na mentira. A pessoa será condenada por rejeitar a verdade. É quando a verdade chega e a pessoa vira as costas, ele vai ter que pagar por isso. Mas tem gente sincera, honesta, que guarda o domingo, que estão nessas outras igrejas, que vai ser salvo. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Talvez é mais difícil até salvar lá, mas Deus vai ter misericórdia dos inocentes. Mas a partir do momento que a pessoa conhece e rejeita, ele cai na desgraça espiritual.
E a terceira advertência angélica. Essa é a mais terrível advertência que Deus já enviou na face da terra. Vamos ler juntos? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então nós vimos aqui, irmãos, que Deus se ira, Deus castiga. Isso não é só lá no final, não. Irmãos, aqueles que rejeitam a ideia de que Deus se ira, que Deus castiga, às vezes chegam até um ponto absurdo. Como eu vi numa vigília mundial da Igreja Adventista há pouco tempo, onde um professor da Andrews tem que ser crânio. Um professor da Andrews negou que Deus castiga e chegou a dizer que quem vai mandar as pragas é o diabo. As últimas pragas é o diabo. Não é absurdo? Isso não é um absurdo? Irmãos, Deus castiga sim. E eu não vejo nenhuma contradição com a ideia, o conceito do amor de Deus. Não, de maneira nenhuma. Se eu andar errado e rejeitar a graça de Deus, é mais do que justo que eu tenho que pagar pelos meus pecados. É mais do que justo. Então Deus vai fazer justiça como Ele castigou os pecados daqueles que se arrependeram em Cristo na cruz, Ele vai castigar depois. E durante a vida toda, a Bíblia inteira, faça uma pesquisa disso e você vai se surpreender. Agora, é claro que nós temos que enfatizar mais o amor de Deus do que a justiça divina. Mas pregar só o amor de Deus sem pregar a sua justiça é pregar o evangelho manco. É o evangelho errado, distorcido. Qual é o sinal da besta? Será que não é o domingo? Sendo que o sábado é o sinal de Deus? É claro que é, né? Hoje em dia, Deus tem um povo especial com mensagem específica para os últimos dias. Eu tenho aqui um livro, deixa eu ver se está aqui. Laudato Si, já viu falar? Esse é do Papa Francisco. Estou lendo esse livro aqui, encíclica, que vai ser estudado agora em novembro. Ele fala sobre a restauração, o maltrato que a humanidade, a irresponsabilidade do maltrato que as pessoas dão ao planeta Terra, e propõe um plano de restauração. Até aí, tudo bem. Só que depois ele entra na questão como uma das fórmulas de salvar o planeta é separar o domingo como o dia da família, o dia do descanso, assim como deveria ser o quê? O sábado. Mas ele chama aqui o sábado de sábado judaico. Irmãos, será que o sábado era um mero dia para os judeus? Claro que não. Como é que eu sei disso? Porque ele foi estabelecido na semana da criação, quando não havia nenhum judeu na face dessa terra. Então, não existe essa ideia na Bíblia de que é um dia judaico. Hoje em dia, Deus tem um povo especial com mensagens específicas para os nossos dias. E, meus irmãos, é tempo de reforma, é tempo de reavamento, é tempo de conversão, é tempo de preparo para a volta de Jesus, para o tempo do fim, para o sinal da besta, porque tudo está pintando como vai acontecer em breve.
você vai ter coragem de ser fiel. Vou dizer uma coisa, tem muito relaxamento sobre a guarda do sábado. Nós precisamos mudar nossos conceitos sobre o que é guardar o sábado, meus irmãos. Eu choro por dentro ao ver o nosso povo confuso sobre esse assunto. A mensagem que eu costumo mandar sexta-feira à noite sobre o sábado, eu mandei, não sei se alguém aqui recebeu. Acho que o irmão Daniel recebeu. O Adilson também recebeu. O que eu disse lá? Que Jesus teve uma grande controvérsia com a sua igreja sobre o que era realmente guardar o sábado. E hoje? Será que nós estamos melhores? Ou será que nós estamos piores? É tempo de fazer uma revisão, meus irmãos. Faça uma revisão. Eu fico triste. Vou dizer uma coisa, eu gosto muito da TV Novo Tempo. Ninguém vai me dizer aqui que eu não estou gostando. Mas tem certos programas que eu não assisto no sábado, da Novo Tempo. É a minha consciência. Então, a consciência que nós temos que ter é para com Deus. Você não vai prestar conta, o ser humano não vai te salvar. Você tem que ter a sua consciência pessoal para com Deus. Porque senão você vai ser um joguete na mão das pessoas. A Igreja Adventista Sétimo Dia cumpre todas as especificações, ela será vitoriosa. E no final das 3 mensagens angélicas, resume aqui. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos parar em nossa vida, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir o toque de Jesus, abrir a porta do coração, fazer uma entrega completa, permitir que Ele entre e faça uma devassa, que Ele expulse do nosso coração, da nossa vida, pensamentos ruins, idolatria, impurezas, e que tenhamos uma conversão genuína. Que Deus nos abençoe. Amém. Após uma mensagem tão importante para os nossos dias, eu quero em público agradecer, viu, pastor, por estar aqui conosco. Foi um grande prazer. Eu tenho certeza que eu quero, aliás, que a igreja, né, possa colocar a sua mão, né, quem acha que essa mensagem foi relevante para os nossos dias. Olha, pastor, o senhor estava aqui falando essa mensagem porque Deus queria que todos nós fôssemos alcançados. Então, que o Senhor possa ser muito abençoado, você e sua família, sua esposa, né? Que Deus possa continuar abençoando vocês. E, nesse momento, eu convido a congregação a louvar o nome do Senhor com o hino 168. Que possamos adorar o Senhor, aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Que Ele seja o Senhor da nossa vida. Amém. Destinas de ter, ó amigo, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, de tens a escolha, olha, vida ou morte tu vais aceitar. Amanhã pode ser Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão.
tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso sorriste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar da morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Com a alma manchada não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os salvos remidos por Cristo poderão ter entrada nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém. Alguém gostaria que orasse em seu favor? Levante sua mão. Nós vamos orar. Nosso Deus amantíssimo Pai, neste momento, nosso Deus, colocamos-nos humildemente diante de Ti, inclinados em reverência, em humildade e em arrependimento, em contrição, mas também em fé, na certeza de que Jesus, na cruz do Calvário, carregou nossos pecados e sofreu em nosso lugar. E nele está a nossa salvação pela fé. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos liberte da culpa do pecado e do poder do pecado. E que muito em breve, na volta de Jesus, nos livre também da presença do pecado. Nosso Deus, toma-nos nas tuas mãos. Te peço uma bênção para todos, mas de uma forma especial aqueles que estão solicitando neste momento. Põe a tua mão santa e poderosa sobre as suas vidas. O Senhor conhece cada pessoa, cada combate que se trava, cada anseio, cada derrota talvez sofrida, mas o desejo de ser vitorioso em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor atenda o desejo e a necessidade dos teus filhos. Despede-nos em paz, Senhor, dê-nos um restante de sábado feliz na tua presença. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, em minha
Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, permaneça.